Então, o lance foi assim, primeiro, eu já era do... O Vladimir era da base do Corinthians e eu também era da base do Corinthians. Épocas diferentes, mas nós Sim, éramos da base. sim. Então, eu conhecia bem como era o Corinthians com o Matheus como presidente, que eu acho o maior presidente da história do Corinthians, mas ele era autoritário, né? O comportamento era... O tratamento era paternalista e eu não me enquadrava com aquilo. Mesmo eu me destacando muito na categoria de base muito cedo, com 16 anos eu estava treinando no profissional. Mas eu jogava na Juvenil A, que era o mais velho, jogava na Juvenil B, que é a idade no meio, e eu tinha a idade do Juvenil C. Eu era muito novinho, joguei 2 Taças São Paulo, uma com 16, as duas com 16 anos. As duas vezes eu joguei com 16 anos. Uma com 15 e outra com 16. Certo. Então eu era muito novo, os caras tinham 21 e tal, eu comecei a me destacar. E comecei, ao mesmo tempo que me destacava, ter problemas de relacionamento, né? Porque eu era do rock and roll mesmo, eu venho de uma filosofia pós-hippie, eu sempre... A minha liberdade é muito grande, eu gostava muito e gosto ainda de usufruir da minha liberdade, eu não consigo fazer as coisas me sentindo um pouquinho preso, não consigo. Então, como eu era adolescente, e na época eu ainda não tinha um entendimento do tamanho da minha liberdade, nem como funcionava uma liberdade, eu achava que liberdade você podia fazer tudo. Aham. Né? Quando eu tinha 16, 17 anos, pô, eu quero ser livre, eu posso fazer tudo. Então eu fazia tudo e dentro de um clube de futebol, tudo não faz parte de um padrão. Muitas coisas eu exagerava, porque eu era radical, brigava pela minha liberdade mesmo, e acabei saindo de Poços de Caldas. Eu fiquei profissional na Caldense, em 81. Joguei o Campeonato Mineiro. Fui muito bem, vice-artilheiro do campeonato e tal. Voltei para o Corinthians querendo ir embora, mas aí cheguei lá, tinha o Adilson Monteiro Alves, que foi o diretor, vice-presidente de futebol, que colocou em prática a ideia da democracia corintiana. Só que nós vivíamos uma ditadura militar. Ninguém sabia na prática o que era democracia. Nós tínhamos conhecimento de leitura e de se enquadrar com aquele tipo de comportamento democrático. Mas na prática, ninguém sabia que era democracia, porque desde 64 era ditadura. E ele me convenceu a ficar, porque eu não queria ficar. E aí eu fiz amizade com o Magrão, Vladimir, começamos a ter mais liberdade para fazer as coisas, liberdade para sair, liberdade em todos os sentidos, Tá. por divertimento. Nós tínhamos liberdade para o nosso divertimento. Fora do treino, depois de jogo, não atrapalhando em nada, a gente podia sair, fazer o que tinha que bancar o treino. Uma das coisas que nós falávamos lá é o seguinte: quer sair? Pode sair à vontade. Mas você tem que se bancar. No outro dia tem treino, tem que vir aqui treinar, nós temos que jogar pra caramba. Enfim, começamos a votar em decisões dentro do time mesmo, né? Que hora que vai viajar, se vai de avião, se vai de ônibus, qual hotel vai pegar, se os casados vão continuar concentrando ou não. No primeiro momento, só os solteiros concentravam. Nós decidimos que só os solteiros concentravam. Conseguimos também dividir o dinheiro com todo mundo, desde a lavadeira, da roupa, passando pelo roupeiro, pelo massagista, por todo mundo. Todo mundo que fazia, que era importante para o time entrar em campo e jogar, ganhava prêmio igual a gente. Nós dividimos. E a votação era todo voto, tinha o mesmo peso. Todo mundo, não só Não, jogadores. não, não, não. Massagista, roupeiro, a senhora que lavava a roupa, o administrador do clube, todo mundo que era direto ligado ao time de futebol tinha voto. E começamos a ter liberdade fora do campo também, né? O 82 foi a primeira eleição direta para governo do estado, depois de 64. E eu já participei, Magrão e Vladimir, já participamos diretamente daquelas eleições, né? Eu apoiei o Lula, Uhum. Vladimir, o Magrão também fizemos a campanha e tal. O Lula não conseguiu ganhar, mas o lance não era ganhar, o lance era mostrar que estava surgindo gente que queria mudar o país, né? Participamos cada um do divertimento. Eu organizava todo final de semana, a gente ia num show musical de sexta-feira. A gente concentrava no sábado. Sexta, eu tinha contato com os dois maiores empresários aqui de São Paulo, que um fazia shows no AMB e o Sim. outro fazia shows no Ibirapuera. Então eu via na semana onde vai ser o show, que era uma vez no Ibirapuera, outra vez no AMB. Os dois não concorriam, sabe? Certo. Então nós fomos ver Maria Bethânia, Djavan, Ney Matogrosso, Blitz, Moraes Moreira, Milton Nascimento, Simone, a Rita Lee, obviamente, que nós subimos no palco com a Rita Lee,
Então, eu organizava essa parte dos shows de final de semana, de sexta-feira. Então, a gente, cara, só que a gente tinha na consciência, sem nunca precisar ter sentado para conversar, a necessidade da gente vencer jogando bem. Porque nós estávamos sendo atacados pelos generais da ditadura, eu tomava blitz da polícia todo dia, às vezes 2, 3 vezes no dia, era perseguido pela polícia aqui de São Paulo. Os jornais, os colunistas, os jornalistas que eram contra a democracia, que eram a favor da ditadura, tentavam desmoralizar a gente o tempo todo. O Sócrates era um alcoólatra, o Vladimir era um negro, eu era um drogado. Enfim, todo dia a mesma coisa, e nós tínhamos na cabeça que nós tínhamos de jogar bem. Nós tínhamos de jogar bem. Não era só ganhar, tinha que jogar bem. E os outros jogadores que não participavam tanto da democracia também tinham essa consciência. Nunca precisou cobrar ninguém, sabe? Ô, meu, você está vacilando, não está jogando bem, tem que correr mais. Nunca precisou. Nunca. Todo mundo tinha isso. Todo mundo sabia que se a gente não conseguisse ganhar o Campeonato Paulista de 82, a casa ia cair e muita gente ali ia dançar mesmo, né? A ditadura ia vir pra cima da gente com tudo. E nós lutamos, jogamos pra caramba e fomos campeões em 82. Fomos bicampeões em 83 e a democracia corintiana foi isso. Participamos das diretas. Vou resumir pra você. Nós conseguimos fazer com que o jogador de a gente se comportava como trabalhador, como jogador de futebol, um trabalhador, e também como cidadão brasileiro, coisa que o jogador de futebol tem dificuldade de se colocar. Principalmente os atuais. Eles têm uma dificuldade muito grande de entender que antes de ser jogador de futebol, ele é cidadão brasileiro. E que o cidadão brasileiro ele tem deveres civis, como votar, por exemplo. 80% da seleção brasileira não vota, não transferiu o título ou cancelou. Isso é um dever cívico. É uma preocupação com a sociedade brasileira. Você pode votar em quem você quiser, mas tem que votar. Pô. Você tem que se colocar como cidadão. E eles não se colocam. E a gente se colocou como cidadão brasileiro em primeiro lugar, em segundo lugar como um trabalhador. A gente era trabalhador. Nós encaramos diretamente a profissão de jogador de futebol como um trabalhador comum, sabe? A diferença é óbvio, é um esporte, é público, é o país do futebol, você aparece na televisão, você ganha mais, mas você é um trabalhador. E é assim que a gente se comportava.